Descobertas apontam novos caminhos para os antepassados do Homo sapiens. Um crânio de 300 mil anos atrás e um osso pélvico de 45 mil anos. Pingentes feitos com ossos de preguiça gigante sugerem que humanos chegaram à América do Sul bem antes do que se pensava. Um estudo genético traz novos dados sobre a trajetória das mais antigas povoações no Brasil. Enquanto tentamos entender melhor como aconteceu a evolução humana, cientistas olham para frente e mostram qual será a nossa aparência no ano 3000. Algum palpite? Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. Uma equipe internacional de pesquisadores da China, Espanha e Reino Unido descobriu o crânio de hominídeo de 300 mil anos. Ele é diferente de qualquer outro fóssil humano pré-moderno já encontrado. O crânio foi encontrado na região de Hualongdong, no leste da China, junto com outros 15 espécimes do final do período Pleistoceno Médio, entre 82.800 e 355 mil anos atrás. Acredita-se que esse conjunto de ossos, denominado HLD6, tenha pertencido a uma criança de 12 a 13 anos. Ao comparar a mandíbula com a dos hominíneos do Pleistoceno e dos humanos modernos, os pesquisadores descobriram que ela tem características de ambos, enquanto sua estrutura facial se assemelha à da linguagem humana moderna, que se separou do Homo erectus há aproximadamente 750 mil anos, não há um queixo verdadeiro, o que o relaciona a espécies mais antigas, como os denisovanos, que se separaram dos neandertais há mais de 400 mil anos e que também não tinham um queixo típico como o nosso. Segundo a autora do estudo, Maria Martinon Torres, diretora do Centro Nacional de Pesquisa em Evolução Humana na Espanha, o HLD6 não apresenta um queixo verdadeiro, mas tem alguns traços pouco expressos que parecem antecipar essa característica típica do Homo sapiens. Essa mistura de características humanas arcaicas e modernas na mandíbula do HLD6 é surpreendente, considerando sua idade do final do Pleistoceno Médio e difere daquelas encontradas em membros contemporâneos do gênero Homo, diz ela. Esses traços parecem estar presentes há 300 mil anos antes do surgimento dos humanos modernos no leste da Ásia. Para os cientistas, mais estudos são necessários para confirmar essa evidência e apontar para um novo ramo na árvore genealógica humana. Usamos o termo hominídeo para fazer referência a nós, humanos atuais, e a todas as espécies ancestrais da nossa linhagem. Já hominídeo inclui todos os grandes primatas e seus ancestrais. Além dos humanos, entram nesse grupo, por exemplo, chimpanzés, gorilas, orangotangos. Um osso de quadril encontrado em uma caverna na França pode trazer novas informações sobre a relação entre humanos e neandertais. Os fósseis foram encontrados na Grotte du Rhin, uma das muitas cavernas de Arcis-sur-Queue, na França, um sítio arqueológico do período Paleolítico Médio e Superior. O local tem grande importância arqueológica porque guarda muitas evidências do comportamento dos neandertais, hominíneos que viveram há cerca de 400 mil anos e desapareceram há 40 mil. O osso pélvico descoberto de 45 mil anos foi comparado com 2 neandertais e 32 ossos de bebês modernos, mas sua forma não corresponde a nenhuma das duas espécies. O fóssil foi encontrado junto dos restos mortais de 11 neandertais e pertence a uma criança de linhagem humana desconhecida, 2.000 anos antes da extinção dos neandertais. A região foi ocupada posteriormente pelos chamados humanos anatomicamente modernos, AMHS. Eles apareceram na Europa Ocidental há cerca de 42 mil anos, 2.000 anos antes da extinção dos neandertais. Os cientistas sugerem que a criança pertencia a uma população de AMHS que coexistiu com os últimos neandertais durante o período de transição. As camadas de terra dentro da caverna criam uma espécie de linha do tempo para elucidar quando os neandertais deixaram o local e quando os AMHS o ocuparam. E é na camada intermediária, onde estava o osso da criança, que pode pertencer a outra linhagem.
Isso leva os pesquisadores a acreditarem que os neandertais aprenderam com os humanos anatomicamente modernos, inclusive a fabricar ferramentas para desenvolver suas tecnologias. Um estudo mostra que os primeiros humanos primitivos a habitar a Europa podem ter sido extintos por causa de um resfriamento glacial extremo. Uma terrível onda de frio que durou 4.000 anos pode ter acabado com a presença humana naquele continente há mais de 1 milhão de anos, no início do Pleistoceno. Publicado na revista Science, o estudo analisou a composição química de micro-organismos marinhos e sedimentos geológicos encontrados no fundo do mar na região de Lisboa, a capital de Portugal. As pesquisas revelaram mudanças climáticas abruptas que resultaram em um resfriamento glacial na superfície do oceano e em semidesertos no entorno. Para avaliar quais foram as consequências disso nos primeiros humanos europeus, os cientistas fizeram uma simulação climática em um supercomputador. Depois, combinaram o resultado com pistas fósseis e arqueológicas da ocupação humana no sudoeste da Eurásia. A equipe desenvolveu um modelo de habitat humano para prever quão adequado era o ambiente para a ocupação inicial. Os resultados mostraram que o clima ao redor do Mediterrâneo ficou muito hostil para os seres humanos. Na época, a Europa estava coberta de gelo, mas um período ainda mais frio tornou impossível a vida do homem primitivo, que, segundo os cientistas, pode ter sido o Homo erectus. The first one was, of course, discovering this extreme cold event. Descobrimos que esse evento extremamente frio durou 4.000 anos, no fim da era glacial. Usamos modelos para simular como viviam aqueles humanos e vimos que essa onda de frio provocou o despovoamento da Europa há mais ou menos 1.100.000 anos. Naquela época, quando o gelo cobria os continentes, o oceano tinha menos água e um nível mais baixo. As marcas geológicas encontradas agora foram cobertas pelo mar ao final da Era do Gelo. Quando a calota começou a derreter, o ar ficou mais úmido e frio, provocando um resfriamento ainda maior. Segundo uma das autoras do estudo, como não tinha tecnologia para resistir às baixíssimas temperaturas, o Homo erectus foi extinto. From what we know so far, that these early humans, Homo erectus, Pelo que sabemos até agora, o Homo erectus não usava o fogo e não era capaz de lidar com condições tão frias. Além disso, como ele não tinha gordura corporal, não conseguiu sobreviver num ambiente tão severo. Outra coisa que descobrimos com a modelagem climática e os registros paleolíticos de Lisboa é que a vegetação também reduziu muito, deixando a Europa deserta. O desaparecimento dos homens na Europa nesse período pode ser uma das explicações para a ocupação posterior do planeta ter se iniciado na África, onde as condições climáticas não foram tão extremas. Por muitos anos, cientistas afirmaram que o ser humano moderno teria surgido a partir de uma população ancestral na África. Mas um novo estudo contesta a ideia de que ele apareceu em um único lugar. Norte de Botsuana, onde hoje é o deserto de Kalahari. Foi para lá que apontou uma descoberta da ciência sobre a origem do homem moderno. Segundo uma equipe de pesquisadores da Universidade de Sydney, na Austrália, esta região foi o berço Homo sapiens há 200.000 anos. Publicado em 2019 na revista Nature, o estudo revelou que a região foi habitada por esta espécie de hominídeo durante 70.000 anos. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram o código genético de mais de 1.000 pessoas da África Meridional e criaram uma árvore genealógica. Ao cruzar esses dados com informações de outros estudos, eles concluíram que os humanos modernos se originaram nas zonas úmidas em Makgadikgad, no nordeste de Botsuana. Na época, a pesquisa foi considerada polêmica na comunidade científica porque contradizia evidências arqueológicas encontradas em outros cantos do mundo.
Agora, um novo estudo confirma que não foi bem assim. Com a ajuda de um modelo computacional e análise de dados genéticos, cientistas do Canadá e dos Estados Unidos concluíram que descendemos de vários grupos ancestrais espalhados por diversos pontos do continente africano. Eles desenvolveram software que faz simulações em larga escala da história humana. Com a ajuda dele, primeiro analisaram genomas de 290 pessoas vivas. Depois criaram cenários de populações existentes na África durante diferentes períodos de tempo. Em seguida, observaram quais poderiam produzir a diversidade de DNA encontrada nos seres humanos atuais. Os cientistas concluíram que somos descendentes de pelo menos 2 populações que coexistiram na África durante 1 milhão de anos antes de se misturarem. Essas descobertas também foram publicadas na revista Nature. A pesquisa analisou ainda dados do genoma de 91 europeus para representar a influência da era pós-colonial e dos neandertais, uma espécie humana extinta, que se concentrou na Europa até cerca de 40 mil anos atrás. A vida numa rede de populações misturadas em toda a África pode ter permitido que os humanos modernos sobrevivessem enquanto os neandertais fossem extintos. Assim, nossos ancestrais puderam manter uma maior diversidade genética, que, por sua vez, pode tê-los ajudado a suportar mudanças no clima ou até mesmo a desenvolver novas adaptações. Mesmo que as conclusões dessa pesquisa não sejam confirmadas, os cientistas têm uma certeza: a complexidade da origem da nossa espécie continuará sendo tema de futuros estudos. Essas recentes descobertas se inserem num debate mais amplo sobre o movimento de saída do Homo sapiens da África. Há algumas décadas já há um consenso na comunidade antropológica de que todas as populações humanas atuais compartilham um único ancestral comum de uma população africana, há algo como 200, 300 mil anos atrás. Aos poucos, novas evidências, particularmente do leste e do sudeste asiático, vêm sugerindo a possibilidade de que tenham ocorrido saídas anteriores do Homo sapiens. Então, basicamente, essas novas descobertas, se inserem nesse debate e sugerem, ainda que não seja amplamente aceito, de que tenha existido uma saída sapiens da África anterior ao Paleolítico Superior Europeu. Daqui a pouco, um hominídeo arcaico com o cérebro do tamanho de uma laranja tinha práticas que surpreendem a ciência. E ainda, o antepassado dos indígenas atuais. Não saia daí. Um estudo internacional coordenado por paleontólogas brasileiras revelou que pingentes feitos com ossos de preguiça gigante são uma evidência de que os seres humanos chegaram à América do Sul pelo menos 15 mil anos antes do que a ciência pensava. As peças foram descobertas no começo dos anos 90 no abrigo de Santa Helena, o segundo sítio arqueológico mais antigo do país. Ele fica em Jangada, a 82 quilômetros de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Mas o estudo foi divulgado só agora na revista britânica Proceedings of the Royal Society B. Essa demora tem explicação. Muitas vezes a análise não é feita imediatamente após uma descoberta e leva algum tempo até ser concluída. Como as peças estão perfuradas e polidas, significa que eram usadas como adornos. Eles eram feitos de pequenas placas ósseas, chamadas osteodermos. Os pingentes estavam debaixo de uma camada de terra em uma caverna que data de 25 a 27 mil anos atrás. A descoberta sugere que os primeiros humanos chegaram à América do Sul antes do que os cientistas pensavam. Nosso continente e a América do Norte foram os últimos a serem habitados por humanos modernos. Também há uma evidência de que nossos antepassados coexistiram com as extintas preguiças gigantes, que podiam ter até 6 metros de comprimento e pesar o mesmo que um elefante atual. Elas faziam parte da chamada megafauna, termo que define um grupo de animais de grande porte que viveram durante o Pleistoceno, há mais de 11 mil anos. As paleontólogas brasileiras Thaís Pansani e Miriam Pacheco, da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, coordenaram o estudo, que contou com a ajuda de pesquisadores das Universidades Federais de Catalão, em Goiás, e da Bahia, e também de cientistas ligados a instituições de ensino da França e Estados Unidos. O
que mais nos surpreendeu nesse estudo foi o fato de que, às vezes, algo que já foi descoberto e já foi descrito, porque já haviam sido publicadas essas osteodermes, isso pode ser olhado de uma nova perspectiva e estudado de uma forma mais minuciosa para se responder perguntas que até pouco tempo não eram possíveis de serem respondidas. Uma das evidências fortes para mostrar que esses seres humanos não cavucaram e devolveram de novo a osteoderme ali foi... Uma delas, né, a mais forte, são as datações. Provavelmente os seres humanos já estavam por aqui há mais ou menos 27 mil anos. E o interessante é que Santa Helena não é o único sítio nas Américas que faz parte dessa discussão, né? Nós temos sítios recentes descobertas. Uma descoberta que foi feita em 2020 no México, de um sítio que tem datações de mais ou menos 33 mil anos. E a gente tem um sítio no Novo México de pegadas humanas, né, que foram datadas em torno de 23, 24 mil anos. Quando o Homo sapiens surgiu na África há cerca de 300 mil anos, é provável que outras espécies de humanos ainda habitassem o continente. A descoberta de um parente arcaico, o Homo naledi, coloca à prova o que se sabia até então sobre a nossa linhagem. 45 quilos, 1,5 metro de altura e um cérebro do tamanho de uma laranja. Cerca de 1/3 do órgão do Homo sapiens. Essa espécie humana arcaica viveu entre 241 mil e 335 mil anos atrás, na região onde hoje fica a África do Sul. Os primeiros fósseis foram encontrados em 2013, dentro de um sistema de cavernas denominado Estrela Ascendente. Estrela, na língua soto, se fala naledi. Por isso, a espécie descoberta foi batizada de Homo naledi. Só agora, em 2023, após anos de análise nas cavernas, os cientistas anunciaram que esses hominíneos enterravam seus mortos, faziam fogo para iluminar os caminhos e marcavam as sepulturas com gravuras nas paredes. Práticas funerárias que até recentemente acreditava-se serem exclusivas dos humanos modernos. Mas o que se apresenta agora é que o tamanho do cérebro pode não ser tão importante assim. Para o paleoantropólogo Lee Berger, da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, essa descoberta sugere que cérebros grandes não são essenciais para tipos sofisticados de pensamento, como criar símbolos, cooperar em expedições perigosas ou até mesmo reconhecer a morte. Se o pesquisador estiver certo, a evolução na linhagem humana que conhecemos até hoje poderá ser revista. Aqui no Brasil, pesquisas também buscam entender a origem dos primeiros povos. Um desses estudos mostra que, diferentemente do que se pensava, Luzio, o esqueleto mais antigo do estado de São Paulo, é um antepassado dos indígenas atuais. Luzio tem cerca de 10 mil anos. O esqueleto recebeu este nome em homenagem a Luzia, o fóssil humano mais antigo da América do Sul, que tem cerca de 13 mil anos. Os estudos de Luzio e Luzia estão intimamente ligados. O arqueólogo Walter Neves, do Instituto de Estudos Avançados da USP, foi o responsável por estudar Luzia, encontrada nos arredores de Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 1974. O professor observou que ela tinha uma aparência diferente dos nativos americanos atuais e propôs que as populações antigas do Brasil talvez tivessem uma origem completamente distinta do ponto de vista genético. Estudos de DNA fóssil em 2018 mostraram que isso não era verdade para a Luzia, mas talvez fosse para populações de outras regiões. Já Luzio foi descoberto em 1999 no Vale do Ribeira de Iguape, próximo à divisa de São Paulo com o Paraná. O crânio dele também tem formato diferente dos povos indígenas atuais, mas as análises genéticas realizadas agora mostram que Luzio, assim como os povos de Luzia, descende da mesma população ancestral que povoou a América há 16 mil anos e deu origem a todas as populações indígenas atuais, como os tupis. A mesma pesquisa ainda ajuda a desvendar como desapareceram as comunidades mais antigas do litoral, responsáveis pela construção dos sambaquis. O nome tem origem na língua tupi e significa monte de conchas. Esses depósitos de conchas, areia, terra e ossos de peixes foram erguidos ao longo do tempo intencionalmente e eram usados como habitação, demarcação territorial e cemitério.
Os povos que faziam o sambaqui são considerados o fenômeno humano de maior densidade demográfica na América do Sul pré-colônia, depois dos povos andinos. Eles sumiram de forma repentina há cerca de 2.000 anos. Luzio foi encontrado em um sambaqui fluvial, que não é semelhante aos exemplares do litoral, indicando que desde muito cedo aconteceram duas movimentações distintas, um grupo pelo interior e outro pela costa, como explica André Strauss, professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que coordena o trabalho. Os povos de Luzia, lá de Lagoa Santa, que representam essas primeiras populações brasileiras, por muito tempo a gente imaginou que eles teriam desaparecido por volta de 8, 9 mil anos atrás. E pela primeira vez a gente conseguiu encontrar, graças à evidência genética, sinais de que esse desaparecimento não foi completo. Então a gente conseguiu detectar uma sobrevivência tardia dos povos de Luzia nos grupos sambaqueiros da costa atlântica, que era algo que ninguém imaginava, mostrando o valor dessa nova técnica molecular para a gente identificar aspectos da história populacional antiga dos grupos originários que a gente antes não teria acesso com as técnicas de análise tradicional. Daqui a pouco, a reprodução de um Homo sapiens de 80 mil anos. E como será o homem do ano 3000? A gente te mostra já já. O quanto os humanos eram diferentes no passado. O brasileiro fez a reconstituição facial de um Homo sapiens a partir de um crânio que pode ter até 120 mil anos. O crânio foi encontrado em 1932 no norte de Israel e recebeu o nome de Skull 5. Inicialmente, os pesquisadores acreditavam se tratar de um Homo heidelbergensis, mas uma série de estudos comprovou se tratar de um Homo sapiens, a espécie humana. Para fazer a reconstituição do Skull 5, o designer brasileiro Cícero Moraes obteve o crânio digitalmente. Ele usou um software gratuito para fazer a modelagem do fóssil e complementou com o traçado do nariz e dados de mensurações feitas a partir de tomografias de indivíduos vivos. Depois, acrescentou pelos, barba e cabelo. O resultado foi publicado na revista Ortogonline Mag. Com idade de 80 a 120 mil anos, este pode ser o rosto de um Homo sapiens mais antigo já encontrado. E por falar em evolução do ser humano, como será nossa aparência no futuro? Considerando os impactos do uso da tecnologia, uma empresa de telecomunicações criou uma simulação do que pode se tornar o ser humano nos anos 3000. Vamos conhecer a Mindy? Costas curvadas devido ao hábito de olhar para baixo constantemente para usar smartphones e ficar horas sentado em frente ao computador. Isso cansa o pescoço e desequilibra a coluna. Por digitar muitas mensagens e navegar na internet, os dedos do ser humano dos anos 3000 são curvados, como uma garra, e os cotovelos em 90 graus, consequência de estar com eles sempre dobrados para acessar os dispositivos. A simulação também mostra o desenvolvimento de uma segunda pálpebra. Isso porque os problemas de visão causados pela luz das telas podem criar a necessidade do surgimento de uma pálpebra interna maior para proteger os olhos. Quando a ciência traz descobertas sobre a evolução humana e os caminhos percorridos por nossos antepassados, o mistério da vida ganha novos capítulos. Explicar o passado distante e, em última instância, também faz pensar sobre o nosso futuro no planeta. Onde mais vamos chegar? Que legado deixaremos? O que as próximas gerações um dia vão descobrir sobre nós? Matéria de Capa volta na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até lá!